E se eu dissesse que o fundo do oceano é mais parecido com a gaveta da sua cozinha do que com uma paisagem alienígena? Pense bem, é escuro. Ninguém lembra exatamente o que tem lá dentro. E quando você resolve investigar, encontra coisas que claramente não deveriam estar vivas. Mas de algum jeito, ainda estão. A diferença é que, no fundo do mar, não é um pacote de bolacha esquecido em 2007, mas sim, organismos que desafiam toda a lógica da biologia. E claro, o Challenger Deep é a versão hardcore dessa gaveta, o ponto mais fundo, mais escuro e, portanto, o mais deprimente de todo o planeta Terra. Agora, imagine entrar em uma sala de aula onde o professor começa dizendo que o tema da noite é pressão hidrostática em regiões abissais. Sim, soa insuportável. Mas a verdade é que essa pressão é a mesma que tentaria transformar você em uma panqueca biológica em menos de um segundo, caso tivesse a brilhante ideia de dar um mergulho sem equipamento. Então, de repente, já não parece tão irrelevante assim. Ou talvez ainda pareça, dependendo de quanto café você tomou hoje. Se você ainda não dormiu, parabéns. Talvez queira até se inscrever neste canal. Ou não. Talvez comentar alguma coisa como "Nunca vou mergulhar no Challenger Deep mesmo", ou simplesmente curtir o vídeo só para que o algoritmo ache que você é mais corajoso do que realmente é. A escolha é sua, e francamente, não vai mudar em nada a vida dos organismos que estão a 11.000 metros de profundidade neste exato momento. 11.000 metros. Só para você ter uma ideia, se você colocasse o Monte Everest dentro da Fossa das Marianas, que é onde o Challenger Deep está localizado, o pico da montanha ainda ficaria coberto por quase 2 quilômetros de água. É como se a Terra tivesse decidido criar um anti-Everest, uma espécie de buraco existencial, onde até os conceitos de altura e profundidade se cansam e pedem para sair. E sim, já anota isso. 11.000 metros. Parece pouco quando se fala, mas se você já reclamou de subir 3 lances de escada, imagine multiplicar isso por quase 4.000. O mais curioso é que nós sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo do nosso próprio oceano. Sim, você ouviu certo. Gastamos bilhões mandando robôs para fotografar pedras vermelhas em um planeta onde você não vai passar férias tão cedo, mas ainda temos dificuldade de mapear uma parte significativa do mar que cobre 70% da Terra. É como decorar todas as casas da sua rua, mas nunca ter aberto a porta do seu próprio porão. Talvez seja melhor assim. Afinal, quem realmente quer encarar o que se esconde no escuro absoluto, sob uma pressão equivalente ao peso de 50 jatos comerciais esmagando cada centímetro do seu corpo? E claro, não podemos esquecer a escuridão, porque no fundo do Challenger Deep não há luz solar. Nenhuma. O sol, tão animado em brilhar sobre os piqueniques e os congestionamentos urbanos, simplesmente não chega lá. O lugar é tão escuro que, se você apagar a lanterna, não verá nem a própria mão. O que é uma experiência levemente desesperadora, especialmente se você começar a lembrar de todos os filmes de terror aquático que já viu. Alguns dizem que é como estar no espaço, mas com a diferença de que, no espaço, você ainda tem as estrelas. Aqui embaixo, nada. Apenas um breu espesso que parece zombar de qualquer tentativa de se sentir confortável. É nesse ambiente que algumas formas de vida decidiram existir. Não apenas sobreviver, mas prosperar de uma forma que contraria qualquer manual de biologia. Porque, convenhamos, se alguém te desse a opção de viver em uma praia tropical ou a 11.000 metros de profundidade, sem luz, sob temperaturas próximas ao congelamento e uma pressão esmagadora, você não escolheria o Challenger Deep. Mas os organismos que vivem lá não apenas escolheram, como evoluíram para isso. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes, ou, dependendo do seu humor, profundamente entediantes. Agora, se você imaginar um professor explicando isso em uma sala abafada, com luz fluorescente piscando e aquele barulho irritante do ventilador girando em falso, vai entender o clima que eu quero transmitir. É uma mistura de fascínio e resignação. Você sabe que está aprendendo algo impressionante, mas o formato é tão arrastado que parece uma tortura acadêmica, o que, de certa forma, combina perfeitamente com o tema, porque explorar o Challenger Deep não é apenas ciência de ponta,
É também uma aula interminável ministrada pela própria natureza. E os alunos, nós, estamos sempre atrasados para entender o conteúdo. Outra curiosidade. O nome Challenger vem de uma expedição científica do século XIX, o HMS Challenger, que percorreu os mares de 1872 a 1876. Foi uma viagem tão longa e minuciosa que, se fosse uma aula, seria aquela que nunca acaba. 4 anos coletando amostras, anotando dados e provavelmente discutindo sobre a qualidade duvidosa da comida a bordo. E foi dessa expedição que saiu a primeira grande descrição científica do fundo do mar, incluindo a Fossa das Marianas. Ou seja, o abismo recebeu esse nome em homenagem a uma missão que já tinha ares de maratona escolar. Mas não se engane, mesmo com toda essa história, até hoje só algumas poucas pessoas foram até lá. É um clube extremamente exclusivo, menos frequentado do que a superfície da Lua. Pense nisso, ser astronauta é mais comum do que ser explorador do Challenger Deep. E, sinceramente, os astronautas têm vistas melhores. Então, o que nos espera nas próximas horas, sim, horas, porque você não escapará tão cedo, é uma viagem lenta, quase sufocante, pelas camadas de informação que compõem esse pedaço misterioso do planeta. Vamos falar de pressões esmagadoras, criaturas esquisitas, tentativas humanas de explorar o impossível e até mesmo das teorias mais improváveis sobre o que pode estar escondido por lá. Vai ser uma longa descida, tão lenta quanto o mergulho real até o fundo, e talvez igualmente desconfortável. E, se você ainda está ouvindo, parabéns de novo. Talvez seja masoquismo intelectual, talvez seja apenas insônia. Mas saiba que a cada minuto que passa, estamos nos aproximando da borda do desconhecido, ou, no mínimo, de mais um dado inútil para você citar em conversas aleatórias. Afinal, nunca se sabe quando alguém vai perguntar: "Ei, você sabia qual é o ponto mais fundo do planeta Terra?" E agora, sim, começamos a descer. Imagine abrir um mapa-mundi na sala de aula. Um daqueles enormes que ocupam metade da parede, com cores artificiais demais. Oceanos azuis cintilantes, continentes em tons de verde radioativo, linhas pontilhadas indicando rotas comerciais que ninguém presta atenção. Agora, com a sua régua transparente de 30 centímetros, você tenta apontar o lugar mais fundo do planeta. A régua, claro, é ridiculamente pequena diante da escala, mas o professor insiste. Ali, perto das Filipinas, naquela manchinha quase invisível. E assim, quase como um erro de impressão gráfica, está localizada a Fossa das Marianas. E dentro dela, o Challenger Deep, o buraco dos buracos, o antiparque aquático da Terra. O Challenger Deep é tecnicamente um vale submarino. Não é um buraco perfeitamente circular, como um ralo de banheiro cósmico, mas uma depressão alongada, de aproximadamente 11.000 metros de profundidade. Só para contextualizar, a maioria dos oceanos tem uma profundidade média de 4.000 metros. 4.000 já é muito. É como se a Terra tivesse construído um prédio submerso de 4.000 andares só para esconder sardinhas e algas. Mas o Challenger Deep pega esse número e decide multiplicar quase por 3, sem pedir permissão a ninguém. É o equivalente geológico àquele colega que faz questão de entregar um trabalho com 50 páginas quando o professor só pediu 10. Agora, o mais engraçado é que a definição de profundidade não é tão simples quanto parece. Em teoria, basta medir a distância entre a superfície e o ponto mais baixo. Mas claro, estamos falando de ciência, e ciência adora complicar o que poderia ser simples. Então, entram em cena as equações da pressão hidrostática. Pressão é igual à densidade do fluido, multiplicada pela aceleração da gravidade, multiplicada pela profundidade. Sim, se você quiser, pode anotar. Pressão é igual a R vezes G vezes H. Traduzindo, cada metro de água acima de você aumenta o peso esmagador sobre o seu corpo. Aos 11.000 metros, esse número é tão absurdo que, sinceramente, só serve para alimentar slides de PowerPoint
em conferências oceanográficas. E não é só a profundidade. A localização exata também é digna de discussão. O Challenger Deep fica no extremo sudoeste da Fossa das Marianas, que, por sua vez, é parte do Círculo de Fogo do Pacífico, aquela zona onde placas tectônicas parecem brincar de quem consegue se enfiar mais fundo debaixo da outra. A placa do Pacífico está se empurrando sob a placa das Filipinas, numa coreografia geológica que, se fosse uma dança escolar, seria a apresentação mais desajeitada e longa da história. Cada milímetro de movimento gera terremotos, vulcões e, claro, a formação dessa depressão colossal. Se você está pensando, é só um buraco no oceano, é porque nunca tentou explicar isso para um grupo de adolescentes com pressa de ir embora para o recreio. Porque, de repente, um buraco se transforma em uma aula inteira sobre subducção, falhas tectônicas e metamorfismo de rochas. É o tipo de explicação que, em vez de resolver dúvidas, abre novas perguntas. Por que o fundo do mar não é plano? Por que a Terra precisa ter esse tipo de excesso dramático? E mais importante, como ainda tem gente que acha que geografia é matéria fácil? Para complicar ainda mais, medir a profundidade do Challenger Deep não é um consenso absoluto. Já tivemos números variando entre 10.994 metros e 11.034 metros, dependendo do método usado. Parece pouca diferença, mas, se pensarmos em metros, é como discutir se a escada da sua escola tem 20 ou 30 degraus. Uma diferença considerável para as suas pernas cansadas. Esses números vêm de tecnologias diferentes. Ecossondas, submersíveis tripulados, veículos operados remotamente. É quase como corrigir redações. Cada professor dá uma nota ligeiramente diferente, mas todos concordam que a situação é profundamente desanimadora. Agora, sobre a pressão. Vamos fazer uma comparação completamente inútil, mas inevitável. Se você pegar uma garrafa plástica de refrigerante, dessas de 2 litros, e a levar a 1.000 metros de profundidade, ela já seria esmagada como se fosse um pacotinho de batata chips. Agora, multiplique isso por 11. 11 vezes mais fundo, 11 vezes mais pressão, 11 vezes mais irrelevante tentar imaginar. Estamos falando de aproximadamente 1.100 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Isso significa que cada centímetro quadrado de superfície corporal seria pressionado com o equivalente a mais de 1.000 quilos. É como se você tivesse uma girafa adulta equilibrada em cima do seu polegar. E não uma girafa simpática, uma girafa mal-humorada, de concreto. O curioso é que, mesmo com toda essa opressão física, há vida lá embaixo. Mas essa discussão a gente vai deixar para mais tarde, porque, por enquanto, a regra do jogo é simples. Primeiro, definimos o palco. E que palco? Um abismo que, em vez de holofotes, tem escuridão completa. Em vez de cadeiras confortáveis, tem lama abissal. E em vez de público animado, tem organismos invisíveis que não estão nem aí para a sua curiosidade científica. E aqui, vale mencionar um detalhe que ninguém gosta de pensar. O Challenger Deep não é estático. Não é um monumento congelado no tempo, como a Torre Eiffel. Ele está em movimento. As placas tectônicas continuam brigando, o fundo do mar continua se ajustando, e de vez em quando, um terremoto submarino balança tudo. Então, na prática, o ponto mais profundo da Terra é um alvo em movimento, o que torna as medições ainda mais caóticas. É como tentar calcular a altura de um adolescente em crescimento. Quando você finalmente acha que sabe, ele já mudou. Outro detalhe inútil, mas interessante. Se alguém tivesse a ideia brilhante de drenar toda a água do Challenger Deep, o que, convenhamos, não é um projeto exatamente viável, o buraco seria tão impressionante quanto qualquer cânion terrestre. Seria como abrir uma cicatriz gigantesca no solo, revelando camadas de rochas que parecem saídas de um manual de geologia em edição especial. Mas, como ninguém vai drenar 11.000 metros de oceano, essa comparação só serve para alimentar a imaginação e, claro, para preencher mais alguns minutos desta explicação lenta e inevitável. E talvez a coisa mais desconcertante sobre o Challenger Deep seja justamente isso, sua insignificância prática. Você não vai visitá-lo. Você não vai vê-lo em fotos de viagem.
não vai encontrá-lo no Instagram de influenciadores. É um lugar que existe quase exclusivamente para incomodar cientistas, desafiar engenheiros e alimentar documentários noturnos. E, no entanto, ele está lá, silencioso, profundo, inatingível. Mas será que entender sua localização e profundidade já é suficiente para compreender sua importância? Ou será que a verdadeira história está nas tentativas humanas, desajeitadas e caras, de explorá-lo? A história das explorações submarinas é, basicamente, a narrativa de pessoas teimosas olhando para uma superfície azul infinita e pensando: e se eu me afundasse ali até não sobrar nem sinal de luz? É um impulso quase irracional, como quando alguém decide que precisa desmontar uma caneta esferográfica inteira só para ver como funciona a mola por dentro. O oceano sempre esteve ali, vasto, misterioso, convidativo e, ao mesmo tempo, com aquele ar de que não queria ser incomodado. Mas, como bons seres humanos que somos, não resistimos à tentação de cutucar. Os primeiros curiosos a descer ao mar, claro, não tinham a menor noção de profundidades abissais. Eles estavam mais preocupados em não se afogar a 2 metros da praia. Usavam conchas como snorkel improvisado ou seguravam a respiração como se fosse competição olímpica. A ciência, nesse ponto, ainda não passava de uma criança que tenta colocar a mão dentro do aquário só para ver o que acontece. Mas a curiosidade humana tem uma característica irritante. Ela não para no bom senso. Se você pode mergulhar 3 metros, alguém vai tentar 5. Se pode chegar a 50, alguém vai querer 100. É a mesma lógica de quem aumenta o volume da música só porque o botão ainda gira. Com o tempo, claro, os métodos foram ficando mais sofisticados. Veio a invenção do escafandro, aquela roupa de mergulho ridiculamente pesada com capacete de bronze que parece saído de um desfile de carnaval steampunk. Imagine um aluno da 7ª série forçado a usar um uniforme de ferro e depois ainda ter que escrever uma redação sobre a experiência. É mais ou menos esse o nível de desconforto que os primeiros mergulhadores enfrentavam. Mas, incrivelmente, funcionava. Eles conseguiam andar no fundo do mar, conectados à superfície por tubos de ar e cabos que mais pareciam cordões umbilicais gigantes. Era um avanço enorme, embora a mobilidade fosse comparável à de um pinguim usando patins. Depois, no século XIX, surgiu o interesse em medir a profundidade real dos oceanos. Não por altruísmo científico, mas porque marinhas precisavam de cartas náuticas precisas. Afinal, ninguém quer encalhar um navio de guerra porque alguém achou que o mar parecia fundo o suficiente. O método era simples e genial, no pior sentido da palavra. Amarrava-se uma pedra a uma corda e jogava-se ao mar. Quando a corda ficava frouxa, pronto, essa era a profundidade. Um método tão confiável quanto perguntar ao seu cachorro se a água está gelada. Ainda assim, foi esse tipo de técnica que permitiu às primeiras expedições, como a do HMS Challenger, começar a esboçar o relevo submarino. O HMS Challenger, mencionado antes, merece destaque aqui. Entre 1872 e 1876, essa expedição coletou milhares de amostras de organismos, sedimentos e dados oceanográficos. A quantidade de informações foi tão grande que demorou 20 anos para organizar os resultados. Isso significa que havia cientistas por 2 décadas praticamente soterrados por tabelas, frascos e rascunhos de marinheiros. Se existisse grupo de WhatsApp naquela época, ele seria uma sequência infinita de mensagens dizendo: alguém já catalogou o número 327? Mas é claro que a ciência não parou ali. No início do século XX, os sonares entraram em cena. Diferente da corda com pedra, o sonar usava ondas sonoras refletidas para medir a profundidade. Um avanço incrível, embora a explicação resumida fosse algo como: gritamos na água e esperamos o eco. Funciona, mas parece simplório. De repente, o fundo do mar deixou de ser apenas uma linha abstrata nos mapas e passou a revelar montanhas, vales e abismos, entre eles o Challenger Deep. Era como descobrir que a mesa da sala de aula, aparentemente lisa, estava cheia de buracos, arranhões e chicletes petrificados grudados por baixo. E mesmo assim, por muito tempo,
Descer até lá permaneceu no campo da impossibilidade, porque, afinal, quem se voluntariaria para ser esmagado como uma lata de refrigerante esquecida no estacionamento? A engenharia precisava correr muito até que os primeiros submersíveis pudessem resistir às pressões abissais. Os anos de 1950 e 60 foram um período de experimentação maluca nesse sentido. Submersíveis pareciam cápsulas espaciais invertidas. Em vez de olhar para as estrelas, olhavam para o breu da água. O detalhe é que, enquanto astronautas voltavam com vistas incríveis da Terra, exploradores marinhos voltavam com gravações de lama e silêncios intermináveis. É curioso pensar que, nessa época, existia uma competição velada entre o espaço e o mar. De um lado, foguetes e satélites sendo lançados rumo ao infinito. Do outro, esferas de aço descendo lentamente em direção ao nada. Se fosse uma disputa escolar, o espaço seria o aluno popular que todo mundo admira, enquanto o oceano profundo seria o colega estranho, quieto, que desenha criaturas bizarras no caderno, ambos fascinantes, mas claramente com níveis diferentes de atenção do público. Essas primeiras descidas foram demoradas e tediosas, no sentido mais literal. Para chegar ao fundo, os submersíveis levavam horas, descendo em velocidade de caracol ansioso. Dentro da cápsula, tripulantes ficavam espremidos, respirando ar reciclado, ouvindo o rangido metálico das estruturas, testando sua paciência e sua coragem. É quase como um trabalho em grupo que dura a madrugada inteira. Todos presos no mesmo ambiente claustrofóbico, com pouco oxigênio e muito silêncio constrangedor. Enquanto isso, na superfície, os navios de apoio esperavam ansiosamente, monitorando cabos, sinais e barulhos que muitas vezes não significavam nada. Porque, convenhamos, se algo desse errado a 10.000 metros de profundidade, não havia muito o que fazer além de preencher relatórios. Essa mistura de ousadia e tédio marcou a história da exploração submarina. Cada avanço tecnológico parecia prometer grandes descobertas, mas frequentemente resultava em registros de "não encontramos nada além de lama e alguns seres microscópicos". Imagine estudar meses para uma prova difícil e, ao receber o exame, perceber que todas as questões eram de múltipla escolha, com apenas a alternativa, nenhuma das anteriores. Mas talvez o que torne essa história tão fascinante seja, justamente, a insistência. Década após década, engenheiros, cientistas e aventureiros decidiram descer. Não importava se o resultado fosse decepcionante ou se ninguém mais ligava. Era como se houvesse uma compulsão em provar que a humanidade consegue ir aonde não deveria ir. E, entre cada tentativa, cada corda jogada ao mar, cada ping sonar devolvido, um quadro mais completo do fundo dos oceanos foi sendo montado. Um quadro que ainda hoje está longe de finalizado. E claro, toda essa preparação histórica nos leva a um momento específico, a primeira vez em que alguém realmente tocou o fundo do Challenger Deep. Uma experiência que para muitos parecia impossível. Mas será que, depois de tanto esforço, a visão compensou o sacrifício? No dia 23 de janeiro de 1960, 2 homens decidiram que a ideia de passar horas em uma cápsula metálica, descendo para o nada absoluto, era, de alguma forma, aceitável. Auguste Piccard e Don Walsh, a bordo do batiscafo Trieste, tornaram-se as primeiras pessoas a alcançar o fundo do Challenger Deep. É curioso como a história os trata como heróis, e de fato foram, mas também é inevitável pensar que havia uma dose significativa de imprudência, misturada à coragem. Porque, convenhamos, confiar sua vida a uma esfera de aço com janelas minúsculas não parece exatamente o roteiro de férias dos sonhos. O Trieste era, em essência, um cilindro flutuante com uma esfera de observação acoplada na parte inferior. A esfera, feita de aço com paredes de 12 centímetros de espessura, era o único espaço habitável. Imagine 2 pessoas espremidas dentro de algo menor do que o banheiro de um avião, sabendo que a qualquer momento a pressão externa poderia transformá-las em purê instantâneo. É um cenário que faz qualquer briga por espaço na sala de aula parecer piada.
Pelo menos na escola, você só precisa dividir a mesa com um colega que mastiga alto, e não com o peso equivalente a 50 aviões comerciais pressionando cada centímetro ao redor. A descida foi lenta, extremamente lenta. Foram quase 5 horas de queda gradual, em um silêncio pontuado apenas pelo estalo metálico da estrutura, como se a cápsula estivesse constantemente lembrando os tripulantes. Olha, eu ainda estou aguentando, mas não abuse. Para passar o tempo, Walsh e Pickard observavam os instrumentos e, ocasionalmente, comentavam sobre o nada absoluto que os cercava. É uma experiência que se assemelha a uma aula dupla de filosofia às 7 da manhã. Você tenta prestar atenção, mas o vazio ao redor insiste em engolir sua concentração. Durante a descida, houve um momento particularmente dramático. Em torno dos 9.000 metros, uma das janelas exteriores apresentou rachaduras. Agora, antes que você imagine um vidro de janela de ônibus, lembre-se de que estamos falando de acrílico reforçado com espessura absurda. Ainda assim, uma fissura a 9.000 metros de profundidade não é exatamente um detalhe reconfortante. Walsh e Pickard decidiram continuar mesmo assim, numa mistura de coragem e resignação que só pode ser comparada ao aluno que continua a prova, mesmo depois de perceber que estudou o conteúdo errado. Quando finalmente chegaram ao fundo, o que viram foi lama. Sim, lama. Nada de monstros marinhos, nada de civilizações perdidas, nada de segredos do universo. Apenas um fundo lamacento e uma estranha nuvem suspensa causada pelo impacto da descida. Alguns organismos pequenos foram observados, mas nada que justificasse toda a expectativa. É como abrir um presente de Natal cuidadosamente embrulhado e encontrar meias. Úteis, claro, mas decepcionantes para quem esperava um videogame. Ainda assim, o feito foi monumental. O simples fato de a cápsula ter resistido, de os tripulantes terem sobrevivido e retornado, já era motivo suficiente para marcar a história da exploração submarina. A missão do Trieste provou que era possível chegar ao ponto mais profundo da Terra e voltar vivo. Algo que até então parecia tão improvável quanto terminar um trabalho em grupo sem discutir quem faria a capa. Vale ressaltar que em 1960 estávamos no auge da corrida espacial. Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética competiam para ver quem chegava primeiro à Lua, 2 homens desciam silenciosamente ao fundo do oceano. É uma justaposição quase cômica. De um lado, foguetes, astronautas, manchetes de jornal. Do outro, uma cápsula descendo lentamente para observar lama em silêncio absoluto. Se fosse uma disputa de popularidade na escola, o espaço seria o aluno eleito representante de turma, e o oceano profundo seria o colega esquisito que ninguém entende, mas que guarda segredos fascinantes. O retorno à superfície levou cerca de 3 horas, e, como toda boa epopeia, terminou de maneira anticlimática. Walsh e Pickard emergiram, foram recolhidos e relataram calmamente o que haviam visto. Nada de fanfarra, nada de revelações revolucionárias. Apenas a constatação de que, sim, o fundo do mar é acessível, mas não necessariamente excitante. É quase como passar meses preparando uma apresentação de ciências para descobrir que o experimento só gera fumaça e cheiro de vinagre. Curiosamente, depois dessa primeira expedição, o Challenger Deep permaneceu intocado por décadas. Só em 2012 alguém voltou a descer até lá. E esse alguém foi James Cameron, diretor de filmes como Titanic e Avatar. Mas essa é outra história, e vamos chegar lá. O que interessa aqui é a sensação deixada pelo Trieste, uma mistura de conquista épica e tédio monumental. O legado da missão de 1960, no entanto, não pode ser subestimado. Ela mostrou os limites da tecnologia da época, revelou os desafios imensos de descer ao fundo e estabeleceu um padrão para todas as tentativas seguintes. Mas também deixou uma questão incômoda. Se, depois de tanta dificuldade, tudo o que encontramos foi lama, será que vale a pena insistir? Ou será que a verdadeira lição estava nos perigos invisíveis da própria descida, na pressão esmagadora, nas rachaduras inesperadas e no silêncio perturbador que acompanha todo o mergulho profundo?
Se quisermos entender o verdadeiro drama do Challenger Deep, precisamos antes encarar os inimigos invisíveis que dominam aquele abismo: pressão, temperatura e escuridão. É como uma trindade infernal da natureza, pronta para esmagar, congelar e desorientar qualquer intruso. E diferente de uma prova surpresa de matemática, aqui não dá nem para apelar para a cola do colega. Comecemos com a pressão. Ela aumenta linearmente com a profundidade, como já mencionei. Pressão é igual à densidade da água multiplicada pela gravidade, multiplicada pela profundidade. Parece simples, mas é uma fórmula que esconde uma crueldade geométrica. A cada 10 metros que você desce, a pressão aumenta em aproximadamente 1 atmosfera. Isso significa que, ao chegar a 1000 metros, você já sente 1000 atmosferas comprimindo cada pedacinho do seu corpo. Aos 11.000 metros, são mais de 1.100 atmosferas. Traduzindo, é como equilibrar 11 carros populares em cima de cada centímetro quadrado do seu corpo. Não do corpo inteiro, note bem. De cada centímetro quadrado. É um cálculo tão absurdo que até o papel milimetrado da escola desiste de tentar representar. E como os materiais reagem a isso? Bom, a esmagadora maioria simplesmente não reage, quebra, implode, some em um estalo metálico. Para suportar essa pressão, as estruturas precisam ser projetadas como se fossem fortalezas portáteis. O aço deve ser grosso, a forma esférica é quase obrigatória, porque distribui o peso igualmente, e ainda assim cada mergulho é um jogo de roleta russa com o oceano. É a prova de que a matemática é bonita no quadro, mas bastante cruel na prática. Agora, avancemos para a temperatura. Em profundidades tão grandes, ela se estabiliza perto de 2 graus Celsius. Sim, 2. Um número que parece inofensivo, até você lembrar que essa é quase a mesma temperatura da sua geladeira, só que sem as prateleiras, sem a luz interna simpática e sem a possibilidade de encontrar um pote de sorvete esquecido. No Challenger Deep, o frio não é refrescante, é implacável. Ele consome energia, desacelera processos biológicos e congela qualquer pretensão de conforto. A metáfora mais justa seria a de um ar-condicionado quebrado na sala de aula. Não importa o quanto você tente se concentrar, o ambiente conspira contra você. E, por fim, a escuridão. Aqui, talvez, o fator mais psicológico de todos. Porque enquanto a pressão e a temperatura agem diretamente sobre a matéria, a ausência de luz corrói a mente. Abaixo de 1000 metros, não há sequer um raio solar. O fundo do Challenger Deep é um breu absoluto, tão completo que nem mesmo a sua imaginação consegue inventar formas. Não há sombra, não há reflexo, não há referência. É como estar dentro de uma caixa preta infinita, sem começo nem fim. É o tipo de escuridão que faria até o mais corajoso dos exploradores desejar a claridade fluorescente de uma sala de aula em reforma. O interessante é que essas 3 forças se combinam de maneira quase teatral. Imagine-se descendo. Primeiro vem a compressão, aquela sensação de que o mundo inteiro decidiu se sentar sobre você. Em seguida, o frio constante, cortante, que transforma até a respiração em um esforço. Por último, a ausência de qualquer visão, como se você tivesse sido engolido pelo nada. É uma experiência que não se parece com mais nada na Terra. Talvez apenas com a sensação de ouvir uma palestra de 4 horas sem slides. E é claro que os cientistas não se contentaram em apenas observar. Eles precisaram quantificar. Sempre quantificar. Então temos tabelas, gráficos e curvas mostrando como a densidade da água varia com a profundidade, como a salinidade afeta a compressibilidade, como até a velocidade do som muda. A propósito, no fundo do oceano, o som viaja mais rápido, o que significa que, se você gritasse lá embaixo, algo nada recomendável, sua voz pareceria mais aguda e curta. Um detalhe inútil? Sim, mas perfeito para uma prova de física que ninguém pediu. Além disso, há o fator psicológico. Ficar em um espaço confinado, rodeado por toneladas de água, sabendo que qualquer falha estrutural resultaria em uma implosão instantânea, não é exatamente reconfortante.
Tripulações relatam a estranheza de ouvir estalos e gemidos metálicos durante a descida, como se o próprio submersível estivesse questionando suas escolhas de vida. É uma versão extrema daquela ansiedade que sentimos quando o elevador demora demais para fechar a porta. O mais irônico é que, para algumas formas de vida, essas condições não são obstáculos, mas vantagens. Enquanto nós enxergamos pressão, frio e escuridão como barreiras, micro-organismos e criaturas adaptadas tratam isso como um condomínio confortável. Eles se multiplicam, florescem e até dependem dessas condições para existir. É como se a natureza tivesse decidido que, sim, é possível viver em uma sala trancada, sem luz, sem aquecimento e sob toneladas de concreto, contanto que você não seja humano. Essas adaptações biológicas são fascinantes, mas ainda vamos chegar nelas. Por enquanto, basta perceber que, para qualquer tentativa de exploração humana, o Challenger Deep é um ambiente hostil em cada centímetro. A engenharia precisa lutar contra a pressão. O corpo humano precisa suportar o frio. E a mente precisa sobreviver à escuridão. É como uma prova interdisciplinar. Física, biologia e psicologia, todas cobradas de uma vez, sem consulta e com tempo limitado. E tudo isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se mesmo nessas condições algumas formas de vida conseguem prosperar, que tipo de criaturas exatamente decidiram fazer do Challenger Deep o seu lar permanente? As criaturas que habitam o fundo do Challenger Deep são uma prova de que a vida tem um senso de humor estranho e talvez um tanto cruel. Enquanto nós precisamos de óculos escuros, filtro solar e uma garrafa de água gelada para sobreviver a um simples dia de verão, existem organismos que prosperam a 11.000 metros de profundidade em condições que fariam até o supercomputador da sua escola travar. E o mais desconcertante é que eles não apenas sobrevivem, eles parecem relativamente confortáveis, como se a lama gelada fosse uma rede de balanço. Entre os primeiros moradores ilustres do abismo, temos os peixes caracol, conhecidos no inglês científico como snailfish. O nome já sugere algo que não inspira muito respeito. E, de fato, não inspira. Eles são frágeis, com corpos translúcidos, lembrando mais uma gelatina mal cozida do que um predador marinho. Ainda assim, essas criaturas dominam as regiões abissais com uma eficiência surpreendente. Seu segredo? Flexibilidade. Sem esqueletos rígidos, conseguem resistir à pressão absurda que esmagaria praticamente qualquer outra forma de vida. É como se o organismo tivesse entendido que, diante da força esmagadora do universo, a única estratégia sensata fosse desistir de ser duro. Em termos escolares, é o equivalente ao aluno que não briga pela liderança do grupo, mas que acaba sobrevivendo à confusão porque ninguém percebeu sua presença. Depois, encontramos crustáceos adaptados, como anfípodes gigantes. Para quem nunca viu um, imagine um camarão que exagerou nos anabolizantes, atingindo tamanhos absurdos para o ambiente em que vive. Esses seres parecem personagens rejeitados de um desenho animado, mas são extremamente eficientes na reciclagem de matéria orgânica que cai das camadas superiores. E aqui está outro detalhe fascinante. A maior parte da comida no Challenger Deep vem do chamado neve marinha, uma chuva constante de partículas, restos de organismos mortos e detritos microscópicos que descem lentamente até o fundo. É um banquete macabro, onde cada floco de poeira orgânica pode significar a diferença entre a vida e a morte. É basicamente o lanche coletivo do oceano, só que sem pão de queijo ou refrigerante. Além disso, há relatos de organismos bioluminescentes. Embora a maior parte da bioluminescência se concentre em profundidades menores, entre 200 e 1.000 metros, alguns pesquisadores acreditam que até mesmo em regiões abissais podem existir seres capazes de produzir luz. Imagine viver em um breu absoluto e, de repente, uma criatura começa a piscar como um enfeite de Natal esquecido em março. Para nós, é poético. Para eles, é um mecanismo de sobrevivência, seja para atrair presas, se comunicar ou confundir predadores. Na prática, é como passar bilhetes secretos na sala escura durante uma aula de vídeo, só que em vez de papel, você usa flashes químicos. Há também micro-organismos adaptados a pressões altíssimas, conhecidos como piezófilos.
Esses seres microscópicos conseguem manter membranas celulares estáveis em condições que destruiriam células comuns. Eles vivem não apenas na água, mas no sedimento do fundo, onde a vida parece menos possível ainda. Para a biologia, são verdadeiras joias. Para o público leigo, são apenas bactérias que ninguém veria a olho nu. É a clássica situação em que o professor se empolga durante 20 minutos explicando uma descoberta, enquanto metade da turma boceja e a outra metade finge anotar no caderno. Mas talvez o mais intrigante seja a ausência. Em um lugar tão vasto, tão misterioso, espera-se encontrar criaturas míticas, lulas colossais, tubarões pré-históricos, monstros que inspirariam 10 filmes de terror. Em vez disso, a realidade oferece peixes delicados, camarões exagerados e micróbios discretos. É um lembrete cruel de que a imaginação humana é mais fértil que o próprio oceano, ou talvez apenas um aviso de que, para realmente ver o extraordinário, precisamos aprender a enxergar naquilo que parece banal. Os cientistas que exploram essas criaturas muitas vezes voltam com descrições que soam quase decepcionantes. Eles falam de peixes com barbilhões minúsculos, de organismos sem olhos, de corpos gelatinosos. Nada disso parece digno de capa de revista científica para o público geral. Mas, do ponto de vista evolutivo, cada detalhe é um triunfo. Porque sobreviver em um ambiente com pressão de mais de 1000 atmosferas, temperaturas próximas a zero e ausência total de luz é o equivalente biológico a tirar nota 10 em todas as matérias, sem nunca estudar. E aqui está um paradoxo curioso. Quanto mais fundo vamos, mais frágeis parecem as criaturas. Diferente de monstros blindados ou predadores ferozes, os habitantes do Challenger Deep dependem de flexibilidade, de economia de energia, de adaptações sutis. A vida extrema não se apresenta como força bruta, mas como delicadeza adaptada ao impossível. É quase filosófico, embora, se você falar isso em sala de aula, provavelmente só vai ouvir o barulho de uma caneta caindo. Esse ecossistema, por mais limitado que pareça, ainda intriga a ciência. Cada organismo encontrado levanta novas perguntas. Como metabolizam nutrientes em condições tão restritivas? Como se reproduzem em ambientes tão isolados? E, talvez a mais instigante de todas, até onde vai a capacidade da vida de se adaptar? Perguntas que, na prática, lembram trabalhos intermináveis de pesquisa escolar, aqueles em que cada página escrita só gera mais tópicos obrigatórios. E claro, tudo isso nos leva a um dilema. Se já é surpreendente encontrar criaturas visíveis a olho nu vivendo ali, o que dizer das formas invisíveis? Os micro-organismos que dominam o abismo em silêncio absoluto. Se a vida visível do Challenger Deep já parece improvável, a invisível é ainda mais desconcertante. Micro-organismos que habitam o fundo do abismo são exemplos extremos de resiliência, como aquele aluno que ninguém nunca viu estudar, mas que milagrosamente passa em todas as provas. São as bactérias e arqueias piezófilas, seres que se desenvolveram sob condições de pressão absurdas, adaptando-se de formas que desafiam qualquer intuição biológica. Para entender o tamanho da façanha, é preciso imaginar a estrutura de uma célula comum. Membranas feitas de lipídios, proteínas delicadamente organizadas, enzimas que funcionam em faixas estreitas de temperatura e pressão. Tudo isso colapsaria instantaneamente a 11.000 metros de profundidade, como uma maquete escolar esquecida na chuva. Mas, de algum modo, os micro-organismos do Challenger Deep não apenas resistem, como parecem achar esse ambiente ideal. Suas membranas celulares são reforçadas por moléculas especiais que evitam o esmagamento, como se cada célula carregasse um exoesqueleto invisível. Além disso, enzimas de micro-organismos piezófilos têm configurações moleculares que só funcionam sob pressões altíssimas. É como se a natureza tivesse escrito um manual de instruções invertido. Em vez de trabalhar melhor em condições normais, essas enzimas só ficam estáveis no ambiente onde qualquer outra forma de vida entraria em colapso. É quase como exigir silêncio absoluto para se concentrar, mas morar ao lado de uma escola de samba e achar isso confortável. E o mais surpreendente é que esses micro-organismos não vivem apenas flutuando na água. Eles habitam o sedimento do fundo, um barro gelado
e aparentemente morto, mas que abriga comunidades invisíveis e ativas. A profundidade extrema funciona como um gigantesco arquivo natural, onde matéria orgânica acumulada ao longo de milênios é lentamente decomposta. O resultado é um ciclo de nutrientes que mantém vivo um ecossistema que, à primeira vista, deveria ser estéril. É o equivalente a uma cantina escolar que só serve migalhas de pão, mas que, de alguma forma, sustenta uma fila interminável de alunos todos os dias. Estudos recentes mostram que esses micro-organismos são capazes de metabolizar substâncias tóxicas, reciclar compostos improváveis e até participar de processos de quimiossíntese, um mecanismo no qual a energia não vem da luz solar, mas de reações químicas. Isso os torna candidatos perfeitos para discussões sobre vida extraterrestre. Afinal, se a vida consegue se sustentar no Challenger Deep, quem garante que não poderia prosperar em oceanos subterrâneos de luas, como Europa, ou Encélado? É a típica questão que empolga astrobiólogos e faz bocejar qualquer aluno que só queria saber se isso cai na prova. Esses micro-organismos também guardam segredos biotecnológicos. Suas enzimas resistentes à pressão e ao frio são estudadas para aplicações na indústria, na medicina e até na engenharia de alimentos. Imagine, por exemplo, processos industriais que funcionam em ambientes extremos, sem necessidade de ajustes artificiais. De repente, bactérias abissais podem se tornar mais valiosas que celebridades. Mas, como sempre, a parte realmente fascinante nunca chega às manchetes. O público prefere criaturas com dentes afiados e não bactérias invisíveis. Ainda assim, a ciência insiste em estudá-las. Pesquisadores coletam amostras com veículos submarinos, trazem-nas para laboratórios e tentam cultivá-las em condições controladas. O detalhe é que, fora da pressão do fundo do mar, muitas dessas formas de vida simplesmente não sobrevivem. É como levar um peixe dourado para passear no deserto. Por mais que você se esforce, ele não vai gostar. Então, os cientistas precisam de equipamentos especiais, câmaras pressurizadas que simulam as condições abissais. E mesmo assim, muitas espécies permanecem impossíveis de manter vivas fora de seu ambiente. É a natureza lembrando, mais uma vez, que nem tudo cabe no aquário humano. O mais irônico é que, embora esses micro-organismos pareçam invisíveis e insignificantes, eles provavelmente representam a maior parte da biomassa do Challenger Deep. São os verdadeiros donos do abismo, silenciosos, invisíveis e inabaláveis. Enquanto exploradores gastam milhões para descer em cápsulas tecnológicas, eles estão lá embaixo há milhões de anos, vivendo tranquilamente como se nada fosse especial. É como aquela figura esquecida na escola, que nunca chama atenção, mas que de repente aparece na formatura como a pessoa que realmente entendeu como tudo funciona. E talvez o mais provocador de tudo seja a pergunta que esses micro-organismos nos obrigam a fazer. Se a vida consegue existir em condições tão inóspitas, será que realmente entendemos os limites do possível? Ou será que a Terra ainda guarda formas de vida tão improváveis que nos fariam repensar não apenas a biologia, mas o próprio conceito de sobrevivência? Afinal, se os seres invisíveis já nos confundem, o que dizer daqueles exploradores modernos que insistiram em retornar ao Challenger Deep em busca de respostas ainda mais enigmáticas? Depois de décadas de silêncio, em que o Challenger Deep permaneceu praticamente intocado como aquela biblioteca municipal que ninguém visita, finalmente os exploradores modernos decidiram descer de novo. E, como sempre, não bastava ser apenas exploração científica. Era preciso transformar o evento em espetáculo, documentário ou, pelo menos, em manchete de jornal. Porque, aparentemente, descer 11.000 metros só vale a pena se alguém estiver filmando. Um dos momentos mais comentados ocorreu em 2012, quando James Cameron, sim, o diretor de Titanic e Avatar, decidiu que filmar um romance trágico em alto mar não era suficiente. Ele precisava literalmente mergulhar onde ninguém mergulhava. Cameron projetou e financiou um submersível chamado Deep Sea Challenger, uma cápsula vertical verde-limão que parecia mais um eletrodoméstico futurista do que uma máquina de exploração. A descida foi solitária.
Apenas ele dentro da cápsula, sem companheiros para compartilhar o silêncio. É quase como fazer um trabalho em grupo, mas insistir em fazer tudo sozinho, só para provar que é possível, e de fato, tirar a nota máxima. A viagem levou cerca de 2 horas e meia para chegar ao fundo, um recorde em termos de velocidade. Lá embaixo, Cameron encontrou aquilo que já se esperava: lama, algumas formas de vida microscópicas e um ambiente implacavelmente escuro. Ainda assim, o feito foi celebrado como uma conquista histórica, não tanto pelo que foi encontrado, mas pelo simples fato de ter acontecido. O oceano, nesse ponto, parece a versão natural de uma maratona. Não importa se a paisagem é monótona, o que vale é cruzar a linha de chegada. Mas James Cameron não foi o único. Com o avanço da tecnologia, veículos operados remotamente, conhecidos como ROVs, passaram a desempenhar um papel fundamental na exploração. Eles são, em essência, robôs controlados por cabos, equipados com câmeras, sensores e braços mecânicos. Parecem brinquedos caros de controle remoto, só que com a missão de filmar lama a 10.000 metros de profundidade. Os engenheiros que os operam, aliás, descrevem a experiência como jogar videogame em câmera lenta, com o detalhe de que cada movimento custa milhares de dólares e pode resultar em perda total do equipamento. É a versão científica de perder uma partida, porque o controle desconectou. Nos últimos anos, os milionários também decidiram entrar na brincadeira. Victor Vescovo, por exemplo, um investidor americano, realizou várias expedições ao Challenger Deep a partir de 2019. Ele desceu diversas vezes, em uma espécie de turismo extremo, provando que quando se tem dinheiro suficiente, até o fundo do oceano se torna atração. Para alguns, isso é ousadia. Para outros, é apenas um passatempo perigoso de quem não tem mais o que comprar. Afinal, colecionar carros de luxo é comum. Já colecionar mergulhos a 11.000 metros é um tipo muito específico de hobby. Essas expedições modernas trouxeram imagens mais nítidas, amostras mais detalhadas e dados científicos valiosos. Encontraram novas espécies de anfípodes, bactérias resistentes e até restos de poluição humana, como pedaços de plástico. Sim, mesmo no ponto mais profundo da Terra, nosso lixo já deu um jeito de se instalar. É quase poético, se poesia pudesse cheirar a sacola de supermercado. O fundo do mar, que deveria ser intocado, já carrega as marcas da civilização, lembrando-nos que somos especialistas em exportar problemas para qualquer lugar, seja para o espaço sideral, seja para o abismo oceânico. Do ponto de vista tecnológico, cada descida é um feito monumental. Sistemas de comunicação precisam funcionar em condições onde até ondas de rádio se perdem. Materiais precisam resistir a pressões que fariam uma bola de futebol encolher até virar uma moeda. As câmeras precisam registrar imagens em completa escuridão, sem se despedaçar. É como tentar organizar uma feira de ciências dentro de um vulcão ativo, logisticamente insano, mas irresistível para quem gosta de desafios. Curiosamente, apesar de todo esse esforço, o resultado das explorações modernas continua repetindo a velha fórmula: muito barulho por quase nada. As manchetes falam em novas descobertas, mas quando se lê os relatórios, o que aparece são descrições meticulosas de sedimentos, micro-organismos e anfípodes. É ciência séria, claro, mas dificilmente o tipo de coisa que empolga numa conversa de bar. É como voltar de uma viagem internacional e passar 10 minutos descrevendo a textura do carpete do hotel. Ainda assim, há algo profundamente humano em insistir nessas descidas. A cada expedição, um pouco mais de dados se acumula, uma curva a mais é traçada, um gráfico a mais é atualizado, e pouco a pouco, o abismo vai deixando de ser apenas um mito cartográfico para se tornar um campo de estudo real. É um processo lento, quase entediante, mas essencial. A versão científica de revisar uma apostila inteira linha por linha, sem pular nada, só para garantir que não ficou uma vírgula fora do lugar. E talvez seja justamente essa insistência que mantém o fascínio, porque ao final ainda restam os mistérios. Por mais que câmeras, robôs e exploradores desçam, há sempre a sensação de que algo está escondido. Algo que não aparece nas imagens,
que não se deixa capturar pelas sondas, que permanece na penumbra como se zombasse de todo o esforço humano. Será apenas mais lama? Ou será que, nas sombras do Challenger Deep, ainda sobrevivem lendas esquecidas? Quando se fala do fundo do mar, inevitavelmente surgem as lendas. Porque, convenhamos, lama e anfípodes não são exatamente materiais de cinema. A mente humana, inquieta e exagerada, prefere imaginar monstros colossais, criaturas ancestrais e segredos enterrados nas trevas. E assim, o Challenger Deep, mesmo sendo apenas um vale silencioso de 11.000 metros, acaba herdando o mesmo imaginário que já assombrou marinheiros ao longo de séculos. Um dos mitos mais persistentes é o do Kraken, a criatura marinha gigantesca que supostamente arrastava navios inteiros para o fundo do oceano. Hoje sabemos que o Kraken provavelmente nasceu de encontros ocasionais com lulas colossais, animais reais que podem atingir mais de 10 metros de comprimento. Para um marinheiro do século XVIII, avistar tentáculos surgindo do breu já era suficiente para construir uma história de terror. Afinal, se um simples trabalho em grupo da 7ª série pode gerar lendas internas de quem nunca apareceu, mas assinou o nome na capa, imagine o que tentáculos no meio da noite fariam com a imaginação coletiva de homens mal alimentados em alto mar. Outra tradição envolve os chamados peixes abissais, descritos em relatos antigos como monstros deformados, com dentes maiores que o corpo e olhos esbugalhados. A ciência moderna até confirmou parte disso. Algumas espécies realmente parecem personagens rejeitados de um filme de terror. Só que, em vez de ameaçar navios, a maioria mal consegue perseguir uma presa. São predadores tão lentos e estranhos que dependem de armadilhas biológicas, como a bioluminescência, para enganar vítimas incautas. É um lembrete curioso de como o medo humano costuma ser maior do que a ameaça real, algo comparável a quando a professora de matemática anuncia prova surpresa. E todos entram em pânico, apenas para descobrir que é só sobre operações básicas. Também há histórias de criaturas não identificadas, vistas por submersíveis modernos. Luzes estranhas, sombras imensas e movimentos inexplicáveis já foram relatados por exploradores que desceram a grandes profundidades. É claro que, na maioria das vezes, essas observações podem ser explicadas como falhas de câmera, reflexos ou ilusões causadas pelo ambiente extremo. Mas, convenhamos, é muito mais divertido imaginar que um monstro pré-histórico decidiu se esconder do resto do mundo justamente no Challenger Deep. Afinal, se você fosse um réptil marinho jurássico com tendência à reclusão, onde mais iria morar? O cinema e a literatura ajudaram a consolidar esse imaginário. Desde 20.000 léguas submarinas, de Júlio Verne, até filmes de terror modernos com criaturas abissais, o fundo do mar virou palco de projeções humanas. Cada vez que não entendemos algo, inventamos uma explicação que mistura medo, exagero e poesia macabra. É um processo natural. O desconhecido precisa ser preenchido por alguma narrativa. E como o Challenger Deep continua em grande parte desconhecido, é inevitável que seja pintado como lar de mistérios insondáveis. Mas não se trata apenas de monstros. Algumas teorias mais fantasiosas sugerem que o fundo do mar poderia abrigar civilizações perdidas, como Atlântida, ou até ser um portal para outros mundos. Evidentemente, nenhuma evidência científica sustenta tais ideias. Ainda assim, elas persistem, porque funcionam como boas histórias. É como acreditar que o armário da escola leva a Nárnia. Todos sabem que não é verdade, mas a hipótese rende uma distração interessante durante a aula. A presença de plástico encontrado em expedições recentes também adicionou uma camada irônica ao mito. Agora, podemos imaginar o Kraken não como um monstro devorador de navios, mas como um ser entediado, tentando desesperadamente se livrar de sacolas de supermercado que caíram em sua toca. A realidade, às vezes, é menos épica, mas não menos perturbadora. Afinal, qual é mais assustador? Um monstro lendário ou a certeza de que o ser humano conseguiu poluir até o ponto mais profundo da Terra? Ainda assim, a ciência insiste em olhar para essas lendas como material de reflexão, porque, por mais absurdas que pareçam, elas revelam algo sobre nós. O medo do fundo do mar não é apenas medo de monstros,
mas do desconhecido, do invisível, do lugar onde nossos instrumentos falham e nossa lógica vacila. É o mesmo medo que sentimos diante de provas sem gabarito ou de professores que prometem "não é difícil" logo antes de escreverem na lousa uma equação interminável, e o fato de que ainda hoje não temos um mapa completo, nem registros definitivos de tudo o que habita o Challenger Deep, mantém a porta aberta para novas invenções. Cada sombra vista em uma filmagem pode ser reinterpretada, cada ruído captado por sonar pode se transformar em lenda. É um terreno fértil para mistérios, onde a linha entre realidade e imaginação continua borrada. Mas talvez o verdadeiro enigma não esteja nas histórias exageradas de monstros gigantes, e sim no silêncio constante do que não encontramos. Afinal, em meio a tantas expedições, câmeras e robôs, o que continua escapando da nossa visão? O que mais impressiona no Challenger Deep não é apenas o que já foi encontrado, mas o que ainda não apareceu em nenhuma filmagem, nenhum relatório científico, nenhum fragmento trazido à superfície. A ausência, aqui, é quase tão eloquente quanto a presença. É como quando o professor entrega a prova e você percebe que a pergunta mais óbvia simplesmente não está lá. Você espera, se prepara, imagina, e nada. Durante décadas, expedições desceram com a expectativa de registrar formas de vida espetaculares, peixes de dentes translúcidos, predadores colossais, estruturas geológicas tão alienígenas que fariam Marte parecer um quintal. Mas na maior parte das vezes, o que as câmeras trouxeram foram imagens monótonas, lama, pedras, pequenas criaturas discretas. E é nesse contraste que reside a frustração científica, gastar milhões em tecnologia para, no fim, observar um cenário que poderia ser confundido com o fundo de uma caixa de areia mal iluminada. E, no entanto, o vazio também é informação. O fato de não termos encontrado certas coisas nos obriga a repensar hipóteses. Por exemplo, onde estão os grandes predadores? Tubarões, baleias e lulas gigantes raramente descem tão fundo. A pressão, o frio e a falta de alimento inviabilizam presenças maiores. É como tentar organizar uma festa de formatura numa sala de aula. O espaço e os recursos simplesmente não dão conta. A festa pode até existir, mas será deprimente, com meia dúzia de pessoas e refrigerante sem gás. Outro enigma é a ausência de grandes estruturas minerais. Embora existam cadeias montanhosas submarinas em outras partes do oceano, no Challenger Deep o cenário é predominantemente plano e lamacento. Nada de cavernas majestosas, nada de cristais cintilantes. Apenas um chão uniforme, silencioso e pouco fotogênico. É quase uma provocação. Depois de horas de descida e expectativa, o fundo do abismo se apresenta com a elegância de um piso de concreto mal pintado. O que também não encontramos, pelo menos não em abundância, são fósseis visíveis. O fundo do mar é um cemitério natural, onde partículas orgânicas descem lentamente e se acumulam. Mas em profundidades tão extremas, a taxa de sedimentação é lenta, quase preguiçosa. Restos maiores raramente chegam intactos. É um processo parecido com um trabalho em grupo mal organizado. A informação até desce, mas se perde, se mistura e nunca chega completa. E claro, há o silêncio absoluto das filmagens. Robôs desceram com microfones sensíveis, tentando captar ruídos. O que encontraram foi quase nada. Algumas vibrações sutis, estalos ocasionais, sons provavelmente gerados pelo próprio submersível. O resto é silêncio. Um silêncio tão denso que chega a ser desconfortável. Imagine assistir a uma aula inteira sem uma única tossida, sem o barulho de cadeiras arrastando, sem o clique irritante das canetas. Esse tipo de vazio sonoro é mais perturbador do que reconfortante. Mas talvez o maior, não encontrado de todos, seja a ausência de explicações definitivas. Por mais que avancemos, os relatórios científicos terminam em notas cautelosas. Necessita de mais investigação, possivelmente inconclusivo. Os dados não são suficientes. É a versão acadêmica de um talvez, repetida com tanta frequência que já virou bordão. Cada mergulho traz informações, sim,
mas também novas dúvidas. E esse ciclo de expectativa e frustração é o que mantém o interesse vivo, mesmo quando as descobertas parecem banais. Vale lembrar que, historicamente, essa sensação de vazio também acompanha outras explorações. Pense na Lua. Depois da corrida espacial, os astronautas encontraram pedras, muitas pedras. Úteis, claro, mas decepcionantes para quem esperava templos alienígenas ou bandeiras ancestrais. O Challenger Deep carrega o mesmo fardo. O imaginário humano pede drama, mas a realidade oferece silêncio. E ainda assim, a ausência não é sinônimo de irrelevância. Pelo contrário, ela abre espaço para especulação científica. Talvez haja formas de vida que simplesmente não conseguimos registrar com as tecnologias atuais. Talvez organismos maiores existam, mas raramente se aproximam do fundo, permanecendo em camadas mais altas e inacessíveis. Ou talvez estejamos projetando demais nossas expectativas, tentando transformar um ambiente extremo e limitado em palco de espetáculo. O fato é que cada não encontramos do Challenger Deep é tão importante quanto um encontramos. A ciência avança tanto pelos dados positivos quanto pelas lacunas. É o equivalente a descobrir que ninguém entregou a parte da introdução no trabalho em grupo. Essa ausência não elimina o projeto, mas força todos a repensar a estrutura. E é exatamente essa soma de ausências que nos leva a refletir sobre outro aspecto: o impacto que essas descobertas, ou a falta delas, tem na forma como entendemos o conhecimento humano. Porque, no fim das contas, insistimos em estudar o que talvez nunca nos traga respostas completas. Mas será que isso não revela mais sobre nós mesmos do que sobre o próprio abismo? O impacto do Challenger Deep no conhecimento humano é um daqueles paradoxos fascinantes. Quanto mais descemos, mais percebemos o quão pouco sabemos. É quase como estudar semanas para uma prova e descobrir que o professor resolveu trocar todo o conteúdo no último minuto. A cada expedição, trazemos dados valiosos, mas também novas perguntas que se multiplicam mais rápido do que cópias mal feitas de apostilas na sala dos professores. Do ponto de vista científico, explorar o ponto mais profundo da Terra é uma forma de testar os limites da vida. O simples fato de existirem micro-organismos e peixes adaptados a pressões superiores a 1000 atmosferas já derruba a noção confortável de que a vida precisa de condições amigáveis. A biologia, que antes acreditava em faixas estreitas de temperatura e pressão como requisitos, teve de expandir suas definições. É como descobrir que o aluno que nunca levava material para a aula, ainda assim, consegue tirar boas notas. Você começa a perceber que o manual de regras não era tão rígido assim. Além disso, a engenharia também se beneficia, ou sofre, dependendo do ponto de vista. Cada submersível projetado para alcançar o Challenger Deep é um laboratório ambulante de inovação. Novos metais, sistemas de comunicação resistentes, designs capazes de suportar pressões absurdas. Muitos desses avanços acabam sendo aplicados em áreas aparentemente distantes, como exploração espacial ou perfuração de petróleo. É o clássico efeito colateral da curiosidade científica. Investimos milhões para ver lama e acabamos inventando tecnologias que depois ajudam em outros setores. O equivalente acadêmico a fazer um experimento inútil e, sem querer, descobrir a fórmula de um refrigerante de sucesso. Mas o impacto não é apenas técnico. Existe também o efeito psicológico, cultural e até filosófico. Cada vez que alguém desce ao Challenger Deep, reforçamos a ideia de que o ser humano tem uma compulsão quase infantil por explorar o impossível. Não importa se o resultado é fascinante ou monótono. O que importa é o ato de estar lá. É como aquela mania de abrir a geladeira várias vezes, mesmo sabendo que não há nada novo dentro. O fundo do oceano é a geladeira da humanidade. Sabemos o que vamos encontrar, mas voltamos assim mesmo, porque a possibilidade de surpresa nunca desaparece por completo. E não podemos ignorar o impacto ambiental. Encontrar plástico a 11.000 metros de profundidade é um lembrete incômodo de que o alcance da nossa espécie não tem limites, mas não no bom sentido. Até no lugar mais remoto e inóspito do planeta, nossa assinatura está presente. Para os cientistas,
é uma prova de que a poluição é onipresente. Para os pessimistas, é apenas mais um sinal de que transformamos até o abismo em lixeira. E para quem tenta ver o lado poético, é uma metáfora dolorosa. O ser humano consegue deixar rastros até nos lugares onde nunca deveria ter estado. O Challenger Deep também impacta a forma como pensamos o universo. Se a vida consegue existir em um ambiente tão extremo, quem garante que não exista em outros planetas, sob camadas de gelo e mares subterrâneos? A astrobiologia bebe diretamente das descobertas abissais. É como copiar o dever de casa do colega. O que aprendemos aqui serve como modelo para lugares que nunca visitamos. Cada bactéria piezófila encontrada no fundo do mar se torna argumento para acreditar em micro-organismos extraterrestres. E por fim, há o impacto narrativo. O abismo continua a inspirar histórias, documentários, filmes, teorias da conspiração. Ele é uma tela em branco onde projetamos tanto o medo quanto a curiosidade. Não importa quantas vezes os cientistas digam que não há monstros lá embaixo. Sempre haverá quem insista em imaginar o contrário. Porque o vazio, por mais bem documentado que seja, continua sendo um espaço aberto para a imaginação. E, no fundo, talvez seja isso que mantém o interesse vivo. Não apenas o que descobrimos, mas o que ainda falta descobrir. É nesse ponto que a reflexão se torna inevitável. Porque se o Challenger Deep já nos ensinou tanto sobre ciência, engenharia e até sobre nossa própria teimosia, o que mais ele pode revelar quando olharmos para ele não como um enigma a ser resolvido, mas como um espelho da nossa própria ignorância? Então, chegamos aqui. Ou talvez não. É difícil dizer. Porque depois de mais de 11.000 metros de descida metafórica, eu, sinceramente, já não sei se estávamos falando do fundo do oceano, da solidão humana, ou apenas de como a cantina da escola sempre ficava sem coxinha na hora do intervalo. Tudo parece conectado, mas também completamente desconexo, como aqueles gráficos que os professores desenham no quadro e depois apagam sem explicar. Será que o Challenger Deep realmente importa? Ou será que ele é apenas um buraco cheio de água e lama, um detalhe geográfico que a Terra inventou só para ver até onde iríamos com a nossa teimosia? Talvez seja um lembrete de que sempre haverá algo inalcançável. Ou talvez seja só mais um ponto azul escuro no mapa. Difícil saber. E se no fundo, a verdadeira pergunta fosse: por que insistimos em procurar vida em lugares onde claramente ninguém gostaria de morar? Quer dizer, existe praia, existe sol, existe água de coco, e ainda assim, alguém decidiu explorar um abismo gelado, escuro e hostil. Isso é ciência, mas também é uma forma bem sofisticada de procrastinação coletiva. Será que isso cai na prova? Será que o universo tem um fim? Será que o fundo do mar é apenas o teto de outro mundo e nós estamos olhando do lado errado? Será que tudo isso não passa de uma desculpa para gastar bilhões de dólares em robôs caros? Só para confirmar que sim, até a lama pode ser decepcionante? E claro, fica a reflexão final. Se sabemos tão pouco sobre o planeta onde vivemos, faz algum sentido tentar entender o resto do cosmos? Ou será que estamos apenas esperando o sono chegar, fingindo que ainda estamos prestando atenção? Se você ainda estiver acordado, parabéns. Mas sério, vai dormir. Ou veja outro vídeo, tanto faz.